O fato dos escravos trabalharem em suas próprias roças e vestirem-se às suas custas lhes conferia autonomia. E se é que a escravidão permite, autoestima. Eles possuíam internalizada a noção da importância do trabalho, não apenas como necessário sustento, mas também como meio de conseguirem melhores condições de vida. Isto é, trabalhavam não pela fazenda, mas faziam de tudo para dedicarem-se aos seus próprios trabalhos. Trabalho, folga e cuidados terapêuticos. A sociabilidade escrava na Imperial Fazenda Santa Cruz, na segunda metade do século XIX, é o livro do Ciência e Letras de hoje. Um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversa comigo no estúdio do Canal Saúde o autor do livro, Júlio César Medeiros, professor adjunto do Departamento de Ciências Humanas da Universidade Federal Fluminense e diretor do Núcleo de Pesquisa Histórica do Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos. Seja bem-vindo. Obrigado. Queria começar, Júlio, situando a Fazenda Santa Cruz, explicando para as pessoas o que era a maior fazenda de escravos da América Portuguesa, situada no litoral sul fluminense, que é a atual Sepetiba, e que foi expandida num determinado momento até quase a cidade que hoje é Piraí, na divisa do Rio Paraíba. Por que a Fazenda Santa Cruz é tão específica? Bom, a Fazenda Santa Cruz, ela é específica por conta do tipo de organização que ela possuía. A sua organização baseava-se no modelo chamado de paternalismo cristão. Esse tipo de modelo, usado pelos jesuítas aqui no Brasil, possuía algumas características que foram fundamentais para a organização dela. A primeira questão era o uso do trabalho escravo. E só que um uso de trabalho escravo voltado para o aprendizado, porque os jesuítas acreditavam na possibilidade de que os escravos pudessem aprender. Na visão jesuítica, os escravizados, eles possuíam a ânima, que seria a alma, portanto, o saber, a vontade pelo saber ou a paixão. E isso era fundamental. Isso é diferente, por exemplo, do tratamento que a imensa maioria das pessoas que foram escravizadas receberam no Brasil. Receberam, mesmo por parte da Igreja Católica. Isso fazia dos jesuítas uma ordem diferente em relação às outras, por causa dessa possibilidade. E foram esses jesuítas que administraram a fazenda num período de tempo até bastante grande, lá no século XVI, né, você tem ali a fundação da fazenda, que eles recebem, na verdade, essa doação da terra, e dessa terra era enorme. Hoje, a gente, como você mesmo disse, ia até o Vale do Paraíba, pegava toda aquela região ali de Santa Cruz, Sepetiba, Itaguaí, toda aquela região era a fazenda. A fazenda de Santa Cruz foi o maior sistema agropastoril da época do Brasil colônia. E de lá exportava medicamento, exportava drogas no sertão, exportava carne, porque nós tínhamos ali, os jesuítas possuíam ali o gado bovino ali, que era muito grande, muito forte. E esses jesuítas ali, então, fizeram desse local da fazenda de Santa Cruz também o maior plantel de escravos. Em um certo momento, teve mais de 2.000 escravos espalhados por aquela região. Isso fazia dela ser muito importante. O segundo ponto importante dessa fazenda, desse modo de reger a Fazenda Santa Cruz, era a questão da saúde. A saúde sempre ocupou um papel importante na visão jesuítica, e é por isso que havia um hospital que era localizado no centro da fazenda e que ele fazia com que a sociabilidade escrava se desse por ali. Só para se ter uma ideia, hoje, onde temos o bairro de Santa Cruz, né, era onde havia a antiga sede da Fazenda Santa Cruz. Dali, seguia-se para as imediações. Que é essa foto que a gente tem aqui na capa? Que é essa foto que hoje é o batalhão militar que se encontra ali. Ali teria sido o antigo capela do jesuítica e mais tarde, na época do Império, passou a ser o Paço Imperial ali, a fazenda, a sede da Fazenda Santa Cruz. Mas ainda falando desse hospital, que ele era o centro, como você dizia, né? Por isso que você diz trabalho, folga, a gente vai falar daqui um pouco, e cuidados terapêuticos. Esses cuidados terapêuticos que eram centralizados nesse hospital também funcionavam muito como uma rede de amparo importante
Me parece que nessa administração isso era fundamental, até para a constituição do que você chama de sociabilidade escrava, né? Sim. Como é que funcionava isso? É interessante a gente pensar a saúde não só em termos de doença, é pensar a saúde em termos de uma série de cuidados, uma série de práticas que melhoram as condições de vida. Por exemplo, nesse hospital, que era o Hospital dos Escravos, você tinha ali uma refeição que era servida para todos, que era chamada o sopão dos pobres, que foi criado no tempo dos jesuítas. O sopão dos pobres era a sobra de tudo que a fazenda produzia. E nós estamos falando aqui da maior fazenda, né, produtora da época da colônia e depois do Brasil Império. Então, tudo que sobrava, seja carne ou seja de frutos e legumes, eram preparados o chamado sopão dos pobres. Esse sopão dos pobres alimentavam as crianças, alimentava os velhos, alimentava os doentes e alimentava a guarnição de serviço que trabalhava no hospital. Além disso, o hospital não só cuidava dessa parte, mas também do local onde eles estavam, porque ali você tinha as pessoas, os escravos que trabalhavam em determinadas funções relacionadas ao cuidado. Por exemplo, ali nós tínhamos as amas de cegos, que eram pessoas separadas só para cuidar dos cegos, que ficavam no hospital. Ali nós tínhamos as amas de leite, que eram outros escravizados que ficavam separados só para cuidar dos escravos que eram, no caso, as crianças, né? Os bebês até 7 anos de idade. E ali também nós tínhamos também todas as guarnições de serviço, que eram as enfermeiras, as parteiras e os cirurgiões. Tudo isso estava entrelaçado com essa questão do hospital. Por exemplo, um escravo naquela época, então, se ele tivesse uma criança pequena, ele sairia de manhã cedo, deixaria sua criança, seu filho, até 7 anos de idade, no hospital e iria para o leito. E certo, se ele tivesse ele avós... se alimentando bem e sendo bem cuidado. Sim, justamente. E se ele tivesse avós, no caso, ou pais que estariam inválidos, já não poderiam trabalhar, eles também ficavam no hospital, aguardando a sua volta. Portanto, o hospital era muito mais do que um hospital, mas um local onde esses escravos podiam conferir cuidados às partes mais importantes da vida, que era o nascimento e a hora da morte. E isso tudo, friso mais uma vez, era bem diferente do que se via na grande maioria das fazendas, ou seja, essas benesses advindas disso que você falou aqui no início de paternalismo cristão dos jesuítas, não eram nada comum se a gente pensar no país como um todo, né? Uma outra coisa que também não era nada comum, que aí a gente completa o início do título, é a folga. Por que a folga aparece aqui também com destaque? Além do trabalho, que são esses ofícios que você falou, e dos cuidados terapêuticos, que é esse hospital centralizando essa assistência às crianças, aos mais velhos, aos doentes e aos incapacitados. A folga foi um dos aspectos fundamentais para essa sociabilidade. Esses escravos folgavam 3 vezes por semana. Na verdade, não era somente os escravizados da Fazenda Imperial de Santa Cruz que tinham essa possibilidade. A questão é que esses escravos conseguiram, de alguma forma, amplificar essa possibilidade. Com esse tempo vago, eles podiam não só trabalhar no seu próprio roçado, mas eles podiam trabalhar para si mesmos. E é aí que essa questão do ofício é muito importante, porque nas horas vagas, esses escravizados trabalhavam para as fazendas do entorno. Aqueles que trabalhavam na prática de curar, eles faziam isso também no seu tempo de folga. E da mesma forma, os pedreiros, os carpinteiros, os ladrilheiros ganhavam por fora isso. Por isso dava a todos eles uma percepção de que eles eram diferentes dos outros escravizados que não possuíam isso. Só para você ter uma ideia, Maria Graham esteve no Brasil em 1822 e ela visitou os 2 grandes hospitais da época. Um era o Hospital da Santa Casa, voltado para pretos, para brancos pobres aqui no Rio e a sociedade de uma forma geral, hoje, né? Que temos até hoje. E ela visitou também o Hospital de Santa Cruz. E a comparação foi inevitável. Ela vai dizer que o Hospital de Santa Cruz ele está muito melhor cuidado do que o hospital que é da Santa Casa. Inclusive porque ele tinha técnicas avançadas para a época, que era a separação de enfermos de acordo com o sexo e também as tabelas nutricionais. E nós encontramos essas tabelas nutricionais na documentação, dizendo que cada um desses escravizados tinha que se alimentar. E o que ela chama de curioso nisso é que o escravo, quem tomava conta dos escravos, né, quem administrava o cuidado terapêutico, eram os próprios escravos.
Então, o ofício ele era fundamental nessa questão. Um outro ponto também importante também é a questão dos músicos, o ofício dos músicos. É uma escola de músico que tem lá, né? que vai ser uma dos músicos e bandas mais famosas do Império, que vão tocar na Quinta, no Paço Imperial. Onde tem evento, essa banda está tocando, toda formada por escravos. Aqui tem um trecho que eu acho que também ajuda a gente a entender tudo isso que você está contando para a gente e que você chama da sociabilidade escrava, que é o seguinte. No tocante aos laços parentais, eles contraíam um matrimônio vivendo em seus núcleos familiares, não temiam a ameaça de serem um dia, quem sabe, separados pela mão do destino comandada pela escravidão. A economia doméstica crescia e a promessa de dias melhores aos nubentes vinha junto com a égua nova que todos os escravos recém-casados ganhavam e a possibilidade de possuir até 10 cabeças de gado. Era para trabalhar no roçado próprio, do qual se extraía o seu próprio alimento, para não mendigar do caldeirão dos pobres, pensavam com orgulho. Que eu acho que isso também ajuda a gente a entender isso que eu falei no início, que você disse que conferia uma certa autonomia e uma certa autoestima. Também tinha essa possibilidade de constituir família, que não era dada para o geral das pessoas escravizadas no país, e junto com isso ter a sua égua e a sua roça. Isso dava também essa sensação de ser mais autônomo, né? E esse orgulho, inclusive, de pertencer à fazenda, né? Com certeza. Uma análise sobre a visão das senzalas da época da escravidão mostra que não havia separação entre casais. Ou seja, solteiros estavam no mesmo ambiente que os casados, e que dava uma falta de liberdade, né, tremenda. De privacidade nenhuma. Agora, em Santa Cruz não acontecia isso, porque a primeira coisa que acontecia quando esses escravos se casavam era a possibilidade de construir a sua própria senzala. Por isso, eles recebiam a cal, eles recebiam a égua e recebiam o terreno. E recebiam também o feijão, que era para a festa, porque a igreja incentivava os laços de matrimônio. É bem verdade que a gente pode ver nisso também, que a igreja, ou que os nacianos, estavam querendo evitar as grandes fugas em massa, ao conferir a eles a possibilidade de construção de famílias. Mas o importante é notar que os escravizados, eles souberam usar isso a seu favor. Por quê? No momento que eles constroem as suas famílias, eles constroem também possibilidades de mudança e possibilidades também de crescimento enquanto pessoas, o que não havia nas outras fazendas. Então, nós temos vários núcleos de senzalas que vão crescendo cada vez mais, cada um com a sua família e com a sua égua. Bom, então a gente já está começando a entender o título, que é um título grande, né? Trabalho, folga e cuidados terapêuticos, a sociabilidade escrava na Imperial Fazenda Santa Cruz, na segunda metade do século XIX. Agora a gente vai ver no bloco seguinte o que acontece na segunda metade do século XIX, que mexe com essa estrutura toda e faz, inclusive, com que os escravos reajam a isso. A gente vai fazer um breve intervalo. Sai daí, a gente volta já. Ciência e Letras está de volta, conversando sobre o livro Trabalho, Folga e Cuidados Terapêuticos, a sociabilidade escrava na Imperial Fazenda Santa Cruz, na segunda metade do século XIX. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, o autor do livro, Júlio César Medeiros. Vou ler um trecho aqui do início do livro, agora para a gente entender o que acontece nessa segunda metade do século XIX, que está escrita no título do livro. Deixando para trás as mulheres e os outros filhos, os dois, João Pereira e José Alexandre, se juntaram a outros revoltosos e resolveram abandonar o hospital e fugirem para longe daquela que antes significou o orgulho de terem pertencido aos jesuítas. Este não foi o único grupo de fugitivos que, desde o início de 1860, seguiam em fuga em direção às cercanias do sertão carioca. Não sabemos como, mas os escravos elencados nessa fuga não lograram êxito. Foram apanhados pelo intendente Garcia e remetidos para o calabouço. No bloco anterior, a gente falou do orgulho, falou até de uma certa autoestima, de uma autonomia que as pessoas escravizadas nessa fazenda tinham em relação a essa sociabilidade que foi construída na esteira desse paternalismo cristão dos jesuítas. O que acontece aqui e que faz com que eles queiram fugir dessa fazenda, que até então era um local onde eles tinham até orgulho de pertencer? Bom, a partir de 1850, nós temos uma mudança nessa história e também uma mudança, na verdade, global, mundial, em relação à produção. E essa produção, por exemplo, na área do café, ou seja, agropastoril, ela deveria ser aumentada. Afinal de contas, o Brasil possuía a maior fazenda, né, produtora, mas que não produzia.
E é nesse momento que surge o Intendente Garcia. O Intendente Garcia é um militar, é médico, recém-formado, que estuda na França e volta para o Brasil com uma outra cabeça. Uma cabeça da produtividade, uma cabeça do lucro, uma cabeça que voltada para essa questão da produção, do controle rígido sobre aqueles que estão debaixo da sua autoridade. E é por conta disso que ele chega em Santa Cruz. A primeira vez que ele vai em Santa Cruz, vai para debelar uma crise, um surto de cólera na região. Ele consegue fazer isso e, a partir daí, ele é nomeado intendente da Fazenda Santa Cruz. Afinal de contas, outros haviam passado sem sucesso. E quando ele assume... Isso depois, porque a gente está falando agora, depois que os jesuítas foram expulsos pelo Marquês de Pombal, então a administração não é mais deles. Não é mais deles e passa agora por um período em que a fazenda fica sobre um relativo abandono, até 1808, quando chega a família real, e ela tenta reativar esse local. E aí, nesse período de 1808 até 1850, nós temos também intendentes que também trabalham, mas entendem que o segredo da fazenda é deixar ela trabalhar por si só. Só que o intendente Ignácio Garcia, ele tenta mudar essas coisas. E para mudar essas coisas, ele começa a mexer nessa antiga estrutura que era colocada. A primeira delas é terminar com as folgas. Ele achava que os escravos tinham folgas demais e, por conta disso, deveriam ser suprimidas tais folgas. O segundo ponto de mudança é que ele começa a vender os próprios produtos para os escravizados. Ele manda vender carne. Ele cria uma taberna, né? Cria a taberna do Garcia, onde ele vende os próprios produtos da fazenda para os próprios escravizados. E o terceiro ponto é que ele alega que não está tendo muito prejuízo e que tem que ser cortada o sopão dos pobres. Então, ele suprime ali o sopão dos pobres, alegando que não tem condições de manter. E pelo que a gente viu no bloco anterior, então ele ataca no ponto central de manutenção, inclusive da própria saúde daquelas pessoas, quando ele tira o sopão dos pobres, né? Justamente, ao retirar o sopão dos pobres, ele destrói toda essa estrutura da sociabilidade que se baseava justamente na figura do hospital, onde tinham as crianças até 7 anos e os idosos. Lembrando que em Santa Cruz você tem idosos escravos que alcançam mais de 100 anos. Ou seja, e são muitos essa parcela. Então, no momento que ele tira a alimentação dessas pessoas, ele tira a alimentação dessas crianças, dos idosos e da guarnição de serviço. E lembrando também que existiam, inclusive, cirurgiões negros. Justamente. Nesse hospital, né? Existia uma possibilidade de você aprender o ofício, mesmo sendo escravizado, e fazer parte dessa parcela que tinha acesso à cura, né? Inclusive, escravizados que aprenderam cirurgia, né, no hospital militar, que havia sido formados e estavam voltando, trabalhando na fazenda justamente por isso. Vendo aqui uma ideia de investimento nesses escravos, né? E eles mesmos tomavam conta dos seus trabalhos. O problema é que quando corta o sopão dos pobres, eles são obrigados a deixar o serviço no próprio hospital. Então, aquelas parteiras que eu falei anteriormente, as amas de cego, as amas de leite, começam a abandonar o seu serviço para poder trabalhar no seu roçado, porque não tinha mais a alimentação que eles tinham naquela época. E aí tem eu acho que uma coisa da macro-história, que interfere aí também, que você narra no seu livro, que é o fim do tráfico negreiro. Portanto, as pessoas escravizadas não eram mais facilmente repostas. Você tinha também a questão política da emancipação do Brasil, junto com essa necessidade de maior produtividade, e a Guerra do Paraguai, que também levou muitas pessoas que eram escravizadas, diminuindo, portanto, o número de homens na fazenda, né? Na fazenda. Tudo isso aí transforma a fazenda num local de ebulição constante, porque alguns direitos estão sendo retirados, não tem uma reposição de mão de obra, não há interesse também do imperador a repor isso, comprar mais escravos, adquirir mais escravos, e esses escravos que estão fugindo. E, curiosamente, Garcia, ele não revê a sua posição, mas ele cada vez mais implica maiores castigos e maiores penalidades para aqueles que ficaram. São as chamadas façanhas garcinianas, inclusive, porque ele conseguiu mexer. Ao mexer, eu acho que isso é muito interessante, né? Ao mexer com a fazenda, com essa sociabilidade que estruturava o elemento dessa fazenda, ele mexeu também com muita gente em volta. Ele angariou muitos inimigos, né? Ao que tudo indica, Garcia sofreu um atentado em Santa Cruz. Foi vítima de uma emboscada quando chegava a casa, mas escapou com vida. Apenas uma lesão na perna sobraria de lembrança do ódio que atraíra a si.
Segundo Benedito de Freitas, Garcia proibira os divertimentos dos escravos em suas senzalas, demitiu sumariamente muitos funcionários, era intransigente e nem mesmo dirigia a palavra a seus subalternos. Tudo isso lhe angariava ressentimentos, na mesma medida em que sua sede de poder angariava títulos. Ele era juiz de paz, subdelegado, delegado de instrução, fiscal da Câmara, negociante de gado e taberneiro, além de muito violento. Esse estado de coisas foi agravado pelo fato externo que viria a tocar de forma definitiva a vida de todos na fazenda. Eu acho que esse parágrafo nos ajuda a desenhar essa figura que foi tão perniciosa ao funcionamento dessa fazenda, mas que sofreu também uma reação muito grande ao que ele foi fazer lá, né? Ao ver essa história, eu fico pensando muito sobre esse problema da questão da gestão ligada à questão pessoal. O Garcia era amigo do imperador. O Garcia foi indicado e tinha uma indicação política. Esses escravizados, eles chegaram até o imperador, pediram para que isso não acontecesse, para que o Garcia não vendesse carne. Nós só sabemos do Garcia por conta dos moradores do entorno que vão para o jornal falar dessas façanhas garcinianas, dos desmandos que ele está fazendo. Porque, lembrando, esses escravizados faziam relações comerciais com as fazendas do entorno. Eles vendiam e compravam coisas dos outros. Eles pescavam em Sepetiba, distribuíam a pesca deles para as fazendas. E Garcia cortou tudo isso. E esses moradores, esses fazendeiros do entorno, eles começam a reclamar, começam a falar no jornal contra ele, das maldades que ele faz, a ponto de retirar a cruz e colocar ali um pelourinho, né? O que deixou aqueles escravos ali muito escandalizados com o fato, porque eles eram muito religiosos, mas mesmo assim Garcia foi mantido no seu posto. Mesmo depois dele prendendo tantos escravos, mesmo depois da mortalidade infantil, alcançando no período dele dados nunca antes alcançados, justamente por causa do desmonte do hospital, Garcia só saiu dali depois de morto. Ou seja, nem a sua gestão completamente ruim, desastrosa, o retirou do poder porque ele tinha alguém que o havia colocado ali. Bom, isso eu vou pegar uma provocação que você mesmo faz e vou devolver para vocês. Portanto, não se assuste durante a leitura desse livro se você for tomado de assalto pela sensação de déjà vu. É que muito do que esse livro trata, rebeliões, festas, epidemias, trabalho, lutas e sonhos, ainda pulsa muito forte em nossa trama social e, vez por outra, emergem abruptamente, deixando à mostra aquilo que estava inerte dentro de nós. É possível que isso aconteça quando você deparar com a fala do intendente Garcia, usando a falta de verba como desculpa para cortar a alimentação dos doentes, ou soe familiar o fato da sabotagem dos escravos ao serviço da fazenda quando eram contrariados. O curioso que essa história mostrou é que eu fiquei também muito preocupado em saber como ia terminar essa história, se os escravos iam fugir, se eles iam tomar a fazenda, mas, curiosamente, o que mostrou é que eles foram os que mais sofreram. Porque fugiram, foram presos, mandados para o calabouço e os filhos deles foram os que morreram. A mortalidade infantil foi o que aconteceu. Ou seja, quando há uma má gestão, quando há uma má administração da coisa pública, os que sofrem são as pessoas que mais precisam deles, são os mais vulneráveis. Você tem um outro livro aqui também, A Flor da Terra, o Cemitério dos Pretos Novos do Rio de Janeiro. Complicado. O cemitério dos Pretos Novos foi o maior cemitério também da América Portuguesa e foi um cemitério que tinha essa característica dos corpos nunca terem sido sepultados. Eles eram deixados à flor da terra. Em 1996, a dona Mercedes redescobriu o cemitério e desde então nós temos lutado para manter ele aberto, mas nós não temos tido verba nem apoio governamental para que isso possa chegar, essa história não seja esquecida, novamente sepultada como tal cemitério. Eu acho que ambos os livros nos trazem essa importância da história, da preservação da história, de contar essa história e, sobretudo, uma coisa que você faz aqui com muita propriedade, que é lembrando sempre do protagonismo das pessoas que foram escravizadas ao longo de séculos nesse país e que souberam, através de várias estratégias, reverter essa história. Porque a gente contou aqui uma história de séculos, né? Desde os 1500 e pouco até 1888, pelo menos, essa história. E a gente vê o protagonismo dessas pessoas que muitas vezes aparecem só sob o nome de escravos, tirando deles toda essa subjetividade, essa capacidade de pensar e de agir.
por si próprios. Né? Inclusive, se eu tiver tempo, só concluir sobre uma coisa importante que eu vi sobre essa questão da subjetividade, da capacidade dos escravos de formularem os seus próprios pensamentos sobre as questões que que eram relevantes para eles naquela época. Eles conseguiram e formaram uma ideia de que tinham direitos. Isso é fundamental. Quando Garcia tenta tocar nesses direitos, eles reclamam e dizem não. Desde os tempos jesuíticos que as coisas sempre foram assim. Ou seja, os escravos remeteram uma ideia de tradição e souberam usar isso a seu favor. Isso aqui é bacana. Ou seja, os escravos são protagonistas, foram protagonistas da sua própria história. E demonstra também que há muito ainda que se contar sobre os períodos da escravidão brasileira, que são muitas pequenas histórias que também tiram esse manto de igualdade, como se fosse uma coisa só que tivesse acontecido durante séculos. Com certeza. Parabéns por esse trabalho, Obrigado. que esse livro alcance muitas pessoas, porque, além de tudo, ele é uma leitura fascinante. Obrigado. É uma delícia acompanhar essa história com tantos detalhes como você traz aqui. E obrigado pela presença aqui conosco. Eu que agradeço pela oportunidade. O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a Editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br ou então acesse a nossa página no Facebook. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Para entrar em contato com a Editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br/editora ou ligue para 21 3882 9007.